Calma, calma, calma. Então, iniciamos aqui a nossa aula de hoje e vamos iniciar nossa aula com uma apresentação de uma pesquisa que vocês fizeram sobre os reparos em casa. Vamos lá? Apresentar? Quem vai iniciar é a Mirla, né, Mirla? Maria Isso. Cândida. Ah, sim, Maria Cândida, desculpa. Boa tarde. O meu grupo é composto por mim, Sara, Valéria e Ana Graciele. A gente dividiu em dois orçamentos. O orçamento 1, ela vai utilizar a janela de alumínio, que custa R$200, 2 latas de areia fina, que custa 30, uma unidade de cimento, 50, e uma unidade de tinta coral, que custa 25 e 85, mais a mão de obra, que é 120. O orçamento ele resulta em R$404,35. Já no orçamento 2, ela compra o vidro fumê, que fica 500, uma unidade de cimento, R$30, a areia fina, 2 latas de areia fina, que é de R$25, uma unidade de tinta, mais a mão de obra. Que aí o orçamento 2 fica de R$742,50. E o mais vantajoso entre esses dois orçamentos é o orçamento 1, de R$404,35. Aí, professora, a gente optou pelo orçamento 1, porque ele saiu bem mais em conta, e optamos por pegar o dinheiro da poupança, porque lá tinha dinheiro mais do que suficiente, e é muito mais vantajoso pegar da poupança do que estar pagando juros depois com empréstimo. Muito bem, ótima escolha. Mais alguém quer apresentar? Obrigada pela atenção aí. Valeu, Sara, valeu, Cândida. Posso falar? Pode, Lucas, mande bala. Então, meu grupo é eu, Débora Martins, Maria Aparecida e Jonatas. Então, o preço da janela de vidro e alumínio ficou no valor de R$450. O reparo custou R$364. O preço do pedreiro foi R$80 em um dia de trabalho. Então, o total foi R$894. Resolvemos tirar da poupança. Na poupança, a família tinha R$5.005,94, com o valor da remuneração. Retirando R$1.000 para o conserto da janela, ainda sobraram na poupança R$4.005,94. Então, chegamos à conclusão de que o modo mais eficaz da família pagar o conserto da janela e não sair no prejuízo seria retirar o dinheiro que tinham na poupança. Muito bem, Lucas. Vocês estão vendo aí a diferença digamos assim, de busca de preço, né? De como é que cada um faz. Bem interessante. Parabéns, Lucas. Mais Obrigado. alguém quer apresentar? Eu, professora. Vai, Lohane. Meu grupo sou eu, Tássio, Camila e Lavínia. Então, professora, o orçamento 1 era a janela por R$700, o frete da janela por R$50, o pedreiro 1, que a diária era R$100, um saco de cimento, que foi o menor preço encontrado e usado para os dois orçamentos, que foi R$25, e a tinta, que era o preço encontrado, visto o custo-benefício, e foi usada por ambos os orçamentos, que é R$60.
O orçamento 2, a janela por 670, o frete por 55, o pedreiro 2, a diária por 150, um saco de cimento por 25 e a tinta por 60. No orçamento 1, o total foi R$ 935. E no orçamento 2, foi 960. Após a análise do custo-benefício, constatou-se que o melhor orçamento para usar como base será o orçamento 1. O empréstimo. Supomos que será feito um empréstimo de R$ 1.000 para a realização do conserto e que este será pago no prazo de 6 meses. A taxa de juros para crédito pessoal. Aqui é a instituição da Caixa Econômica Federal. A taxa de juros ao mês é 1,15% e ao ano é 14,70%. Aí a simulação. O empréstimo de R$ 1.000 sairá por a prestação de R$ 173,44. Aí o valor ao fim do empréstimo, R$ 1.040,64. A instituição 2, o Banco do Brasil, a taxa de juros ao mês é 1,30% e ao ano é 16,72%. Aí a simulação, o empréstimo de R$ 1.000 sairá por cada prestação de R$ 174,33. E o valor ao fim do empréstimo fica de R$ 1.045,98. Após a análise, a instituição a ser utilizada com base apenas na taxa de juros é a Caixa Econômica Federal, para que o conserto seja feito conforme o orçamento 1. Muito bem, gostei de ver, viu? Usaram já outra perspectiva. Mais alguém para apresentar? Parabéns, viu, Lohane? Parabéns ao grupo. Mais alguém para apresentar? Professor, nosso grupo agora. Pode iniciar, Micaele. Ilan, tu vai apresentar aí? O nosso grupo é composto por Micaele, Ivan, eu, Ilan e a Karen. Então, nós ligamos para ver quanto seria a instalação da janela. E conseguimos 3 orçamentos. Custo à vista e custo a prazo, né? De 100, 120, 90, 120, 110 e 130. E aí, a gente pesquisou também sobre o empréstimo, com um valor de R$ 1.000 no Banco do Brasil, com a taxa de juros de 3% ao mês, que pago durante 3 meses ia dar R$ 1.092,72, né? Um juros de R$ 92,72. E nós optamos por pagar o valor da janela através da poupança, já que tem o valor suficiente e no empréstimo, além de pegar um dinheiro a mais do que precisa, ainda tem os juros. Muito bem. Parabéns ao grupo. Vamos lá. Próximo. Mais alguém vai apresentar? Com esse trabalho, vocês puderam ver que tem várias formas da gente analisar propostas, né,
de orçamento, como tomar decisões, né, de qual escolher o orçamento, qual escolher a melhor forma de se pagar algo, tá bom? Então, eu gostei muito do que vocês fizeram. Não tinha esse, o meu tá certo, o teu tá errado. Não, não tinha isso. O importante aqui da nossa atividade era justamente fazer isso, fazer com que vocês buscassem e tomassem decisões em relação a essas questões, né, de buscar preço, de investigar, do que é que tem que ser feito quando algo dá errado em casa, né? Enfim, então, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Os demais que não quiseram apresentar ou não apresentaram, eu vou dar uma olhada, né, no material que vocês postaram e tudo, mas fiquem atentos com os prazos, tá certo? Fiquem atentos com os prazos para vocês não, digamos assim, não ficar muito sobrecarregados no final do período, né, do bimestre, tá bom? Então, eu termino por aqui as apresentações, e aí a gente vai iniciar agora a nossa aula com a nossa próxima temática, tá? E a nossa temática vai ser, inicialmente, eu acho que eu vou apresentar para vocês apenas seguros, tá? Que é sobre os imprevistos. Eu tinha programado para a gente fazer seguros e receitas, mas acho que não vai dar tempo, tá? Então, a gente vê hoje somente seguros, ok? Então, todos já estão vendo a minha tela. Já estão vendo aí o slide. Lembrando que o slide está na plataforma, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui, ó. Então, mais uma vez, focando apenas nos imprevistos. Amanhã, ou então na próxima semana, eu vejo aí com vocês o momento da gente fazer para gastar é preciso ter, que é as receitas, tá certo? Bom, então vamos iniciar aqui, tá? Um roteiro, né? De um filme de terror, algo bem interessante aqui para vocês verem, ó. E aqui a gente tem uma sequência, né? Externa, noturna, e nessa sequência aqui de um filme, isso acontece durante uma chuva torrencial, tá certo? E aí, na primeira cena, um jovem vampiro, ele entra correndo na sala que está deserta, né, com cara de assustado e olhando para trás. Ele fecha a porta, sua namorada está na sala e vê que ele chegou. O que aconteceu? Ela pergunta. Na cena 2, espiando pela janela da porta, ele conta: estava vindo para cá quando comecei a ser perseguido por aquela gangue de vampiros malvados. Escapei por pouco. Aterrorizada, ela pergunta: como você conseguiu escapar? Na terceira cena, eu entrei no carro e acelerei, mas eles subiram no teto. Disparei na direção daquele rio que fica ali perto e saltei para fora do carro no último instante. Ele conta. Ela faz cara de pânico e diz, aos prantos: oh, não! A quarta cena, não sei o que fazer, estou desesperado, ele diz. Por quê? Eles estão vindo atrás da gente? Ela pergunta. Quinta cena, não, estou desesperado porque o carro não tem seguro. Plano americano. Cena 6. Ela grita, close fechado. E aqui tem o que significa, né, o plano americano, que é um posicionamento da câmera muito utilizado no cinema, que é enquadrar o personagem do joelho para cima, né? Só a parte de cima da pessoa. Então, vocês podem ver que, inicialmente, nós temos realmente uma cena de terror. E o que é que chama mais atenção nesse roteiro? É justamente o finalzinho aí, onde a gente tem o desfecho da cena, em que eles ficam realmente desesperados, e ela também, mas por conta que acabaram perdendo o carro, né? Ó, na próxima sequência, opa, deixa eu ver aqui, porque meu mouse aqui passou demais.
Na sequência aqui, né, da cena, é mais uma brincadeira, né? Mas só que a gente tem que levar esse assunto a sério. Porque a gente sabe que temos situações imprevistas que podem acontecer, né? Incêndio, em casa, ou até mesmo um roubo de um carro. E para que a gente fique, digamos assim, prevenidos, né? Contra esses acontecimentos que podem acontecer conosco, né? De ficar sem um carro, de ficar sem uma casa, a gente precisa cuidar do que a gente tem, né? E criar estratégias para que a gente possa proteger o nosso patrimônio. E o seguro é uma dessas estratégias que a gente pode usar, tá certo? Bom, e o seguro, para quem não sabe, tá? O seguro é todo o contrato, né, pelo qual uma das partes, onde a gente tem o segurador, que vai se obrigar a indenizar outra pessoa, outra parte, que é o segurado, em caso de ocorrência de um determinado risco, em troca do recebimento de uma quantia de dinheiro, que é chamada aí de prêmio de seguro. E mais na frente a gente vai ver também o que significa esses termos, tá? Que a gente vai falar aqui sobre seguro. Quando esses riscos acontecem, a gente chama aí de sinistro. Depois eu vou explicar melhor para vocês o que é o sinistro. O seguro, ele dá condições, né, para reparar o bem ou até mesmo garantir que o beneficiário ele tenha uma importância, um valor que seja assegurado para ele obter um novo bem. Então, se você tiver, por exemplo, um carro roubado, né, e não tiver seguro, vai ficar sem esse carro. E vai ter que recorrer aí à poupança, ou até mesmo a algum empréstimo para poder adquirir um novo carro, um novo automóvel. E o princípio de seguro, né, do seguro mesmo, né, isso é um princípio bem antigo. O ser humano, ele sempre correu risco e sempre se preocupou e procurou, né, se prevenir contra eles. E o risco de se ferir gravemente e não poder mais trabalhar para ganhar seu sustento, os riscos de ser roubado, o risco de morrer, né, e deixar aí sua família desamparada, e o risco até mesmo de perder seus bens do incêndio, né, pode acontecer isso. Então, viver em grupos em que todos se ajudam, como a família, a comunidade, é uma forma da gente enfrentar essas ameaças, tá? Então, você tem seus vizinhos aí, então, de certa forma, eles são um seguro para você, né? Porque caso aconteça alguma coisa na sua casa, né? Tem um vizinho que fica alerta, tem um vizinho que ajuda a apagar um fogo, né? E no vizinho não vai servir somente para falar da sua vida. Então, com o desenvolvimento dos empreendimentos comerciais, né, foi se firmando aí a noção de compartilhar risco, que deu aí a origem aos seguros. Então, o compartilhamento de risco é justamente o princípio do seguro. Então, os ramos do seguro, ele pode ser classificado de duas formas, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas tem outras, né? Outras diversas. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui o que é estabelecido pelo nosso Código Civil, onde a gente tem o seguro de pessoas e o seguro de danos. No seguro de pessoas, a gente está falando da vida, funeral, saúde, etc. Então, o seguro de vida, ele está aqui encaixado aí nesse seguro de pessoas. Inclusive, se um dia vocês forem fazer um estágio, por exemplo, né? Uma das exigências do estágio é que você tenha um seguro de pessoas, um seguro de vida. Então, você só faz o estágio se você tiver esse seguro de vida. Tem, né, de acordo com o nosso Código Civil, o seguro de danos, que já é o seguro sobre o patrimônio das pessoas, que é contra incêndios, né, para proteção de automóveis, né, transporte, veículos, né, contra roubos, enfim, contra alguma coisa que você tem, algum bem material que você tem. E
você tem receio de perdê-lo, né? Bom, aí aqui, pessoal, tem as palavras-chave, que toda vez que a gente vai falar de seguro, a gente precisa saber o que se trata cada palavra dessa, porque muitas vezes a gente pode se confundir, né? Principalmente tem nomes aqui muito, assim, que podem a gente achar que é uma coisa, mas é outra. A apólice, por exemplo, a apólice é o documento que vai formalizar o contrato de seguro. Então, como é chamado o contrato do seguro? A apólice, é na apólice que vai ter lá tudo que vai garantir, né, as obrigações, os deveres, né, os direitos, tanto de vocês como segurados, como das seguradoras, né, na sociedade seguradora. E lá vai ter discriminado as garantias que são contratadas. Então, a apólice é esse documento, aquele contrato, tá? Onde tem tudo isso, direitos, deveres, garantias, valores, então vai ter tudo isso. A indenização, olha, vejam bem, a indenização é o valor que a sociedade seguradora, ela deve pagar ao segurado ou beneficiário em caso de sinistro coberto pelo contrato do seguro. Então, a indenização é o que a seguradora vai pagar caso aconteça alguma coisa, né, com um dos tipos de seguro que a gente for contratar, né, se é seguro de vida ou seguro de dano, né, seguro de pessoa ou seguro de dano. Então, se for um seguro de um automóvel, o automóvel for roubado, né, aí a sociedade seguradora, a seguradora, ela vai lhe retratar com a indenização que tinha lá na apólice, né? E o prêmio, olha só o que é o prêmio. A gente pensa assim, opa, é prêmio? Corroboa, né? Mas vamos ver do que se trata aqui o prêmio. O prêmio, pessoal, é a importância paga pelo segurado. Então, é assim, ó, tem a seguradora, que é quem faz, né, o seguro, quem se junta ali, faz o seguro e tal, para a pessoa. E a pessoa é o segurado. E no prêmio, quem paga o prêmio é o segurado para poder ter acesso, né, ao seguro dos riscos que ele vai assumir, né, que a seguradora vai assumir. Então, vamos ler aqui direitinho aqui o que se trata do prêmio. Importância paga pelo segurado, né, ou estipulante, proponente, a seguradora. Então, prêmio é quem paga, o segurado que paga para a seguradora, para que esta assuma o risco a que o segurado está exposto. Desculpa. Então, pessoal, o prêmio é o que você vai contratar pelo seguro, tá? Por exemplo, a minha mãe aqui, ela tem o seguro do carro dela, mas ela paga o seguro parcelado, né? Ela não paga tudo de uma vez. E o seguro do carro dela é tipo R$ 1.200, tá? E ela divide aí em 10 vezes de R$ 120. Então, esses R$ 120 que ela vai pagar por mês é o prêmio que ela paga à seguradora. Ou seja, ela paga os 1.200 de prêmio para a seguradora aí, né, ter aí para ela ter a segurança do carro dela, né, durante aí 1 ano, 2 anos, eu não sei, aí depende do que foi contratado na apólice. Bom, aí a gente tem os riscos. Os riscos digamos assim, o evento futuro, incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica. Então, os riscos, né, é algo que pode acontecer. E podem ser eventuais, né? E eles podem acontecer ou não, mas tem o risco, né? E os riscos, muitas vezes, eles são tratados de acordo com o perfil da pessoa que tá contratando. Por exemplo, os riscos que a minha mãe, por exemplo, né? O perfil da minha mãe assume é diferente do meu irmão mais novo, tá? Então, o perfil dele é de riscos maiores do que a da minha mãe. A minha mãe já tem aí
quase 70 anos, 68 anos, o meu irmão já não é jovem, né, tem 20 e poucos anos. Então, vocês podem analisar aí que os riscos, por exemplo, de um homem jovem, né, de 20 e poucos anos, sofrer um acidente é bem maior do que de uma mulher senhora, né, já na sua fase adulta, madura. Também a profissão também influi muito nessa questão dos riscos, né? Então, tudo isso vai acarretar dentro das indenizações, dos prêmios, e vai estar tudo dentro da apólice. Então, os riscos, ele é analisado de acordo com o perfil também da pessoa contratante, viu? No caso aí do segurado. Depende, o risco, ele é assumido e depende da situação também, né? Do bairro que você mora, dos riscos que você pode correr, né? Muitas vezes, quem está aqui no interior do estado do Piauí, os riscos são diferentes de quem, por exemplo, vai contratar um seguro lá numa favela do Rio de Janeiro, né? É bem diferente. E o sinistro, olha que interessante, né? O sinistro é a ocorrência do risco coberto durante o período de vigência do plano de seguro. Ou seja, é quando o evento incerto de fato acontece. E, portanto, o seguro é acionado. Então, o sinistro é a ocorrência do que foi previsto aqui nos riscos, tá? Então, o sinistro pode ser o quê? Pode ser o roubo, um incêndio, pode ser essas eventualidades que realmente acontecem, tá? Que acontece, o sinistro do meu carro, né? Ocorreu e tal. Então, o sinistro é o fato mesmo em si, né? É o roubo, é o incêndio, é uma batida, é um acidente. Então, isso é o sinistro. Tá certo? Entendido? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo, né? Então vamos continuar, não tem dúvida, não. Oi, quem foi que falou que eu não vi? Foi eu. Karen Vitória. E aí, Karen, tem alguma colocação a fazer? Algum de vocês tem seguro? Ou o pai, a mãe, alguém aí de vocês tem seguro? Conhece seguro? De saúde, sim. Sim, o seguro de saúde, muito bem, Tássio. Beleza. O seguro de saúde, né, que a gente chama de plano de saúde, também é uma forma de seguro, viu? Porque caso aconteça algum sinistro em relação à saúde de vocês, vocês vão estar protegidos e vão recorrer, né, à seguradora, ao plano, enfim. Então, vamos lá, ó. A chamada sociedade seguradora é a responsável por indenizar os prejuízos causados por riscos que venham a acontecer, como roubo, incêndio, morte, acidente. E o contratante do seguro é chamado de segurado. Então, aqui deu para a gente entender muito bem quem é a seguradora e quem é o segurado, né? E o segurado é quem vai pagar aí a quantia, né, do chamado prêmio à seguradora para poder ter, né, direito a essa indenização. Então, observem bem que o prêmio do seguro não é algo pago, não é algo que o segurado ele ganha, né? Porque muitas vezes a gente pode confundir isso. O prêmio não é o que o segurado ganha. Como se poderia pensar se de primeira, né? O prêmio é o valor que o segurado ele paga para ter direito ao seguro, tá? A indenização, que é o valor que a seguradora vai pagar para o segurado. Então, o prêmio é o que o segurado paga para a seguradora, e a indenização é o que a seguradora paga para o segurado. Então, cuidado com esses dois termos aí. Mas uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, né,
é que, geralmente, essa contratação, ela é intermediada por um corretor, e o corretor ele tem que ser habilitado. E antes de você assinar, né, o seu pai, sua mãe assinar um contrato de seguro, é importante que vocês, né, vejam se esse seguro ele está ativo, né, no site lá da Superintendência de Seguros Privados, na SUSEP, tá bom? E aí vocês podem olhar por esse sitezinho aqui. Inclusive, depois vocês, né, se vocês tiverem curiosidade, entra no site, procura aí uma seguradora qualquer, né, a Sul América, que é uma muito famosa, né? Vocês podem procurar aí para ver se o nome dela vai estar lá. E o corretor de seguros, ele é responsável legal, né? E representa aí o segurado diante da seguradora, defendendo seus interesses. E essa é uma boa dica aí para a sua família, para nós todos. Então, o preço do seguro, professor, qual é o preço, né? Então, você tem que estar acostumado a comprar produtos cujo preço não varia em função de quem você é, da sua idade, de onde você mora. Se uma camiseta, por exemplo, custa R$15, ela não vai mudar de preço porque você comprou para o seu pai ou porque não é para você. Então, imagine se na hora de comprar uma blusa, o vendedor perguntasse a sua idade, a sua profissão, o endereço, o histórico criminal, né? Antes de decidir o preço da blusa. Não ia ser um pouco esquisito, né? Então, é justamente isso aqui, ó, para a gente analisar quando o preço do seguro ele é formado, né? Como é que ele é formado. Então, é levando em consideração tudo isso daqui que a gente está falando. Se fosse outra compra qualquer, a gente fica assim meio que... Por que você está me perguntando tudo isso, né? E o valor dos seguros, ele funciona com outra lógica. As características do segurado, como eu dei até o exemplo aqui da minha mãe e do meu irmão, né? Quem está contratando o seguro faz toda a diferença. Quando o meu irmão for contratar o seguro para o carro dele, vai ser diferente do valor que a minha mãe contrata para o carro dela. Pode ter certeza, porque são perfis diferentes. E o preço do seguro ele é calculado pela seguradora de acordo com os riscos a ser assumido e o valor do item tem de estar correndo risco, né? Que está correndo, ou pelo menos, né, o valor que será restituído em caso do sinistro, em caso de acontecer, né, a eventualidade que foi, no caso, contratada lá na apólice. Então, esses dois fatores, eles vão indicar a probabilidade de utilização do seguro pelo segurado, ou seja, a chance dele precisar recorrer ou não ao seguro. Mas cuidado para não, com quem não respeita o Código do Consumidor, né? Quem não respeita o consumidor. E no Brasil, somente as seguradoras autorizadas na SUNCEP, que inclusive já coloquei de novo aqui o site, né, para vocês consultarem, caso precisem, né, fazer essa consulta. Existem também muitas associações, cooperativas que fazem essa cobertura de seguro, mas sem autorização da SUNCEP. E que muitas vezes pode aí ter um risco até mesmo dessas associações ou cooperativas não pagar o sinistro, tá? Não pagar a indenização se ocorrer o sinistro, né? Então tem que ficar ligado nessa verificação se realmente está registrado lá na SUNCEP o seguro que você vai contratar. Bom, e o seguro no orçamento, o que ele representa, né? Porque a gente está falando aqui de finanças, saúde financeira, e isso também, o valor do seguro no nosso orçamento tem uma representatividade. E o seguro, ele é um item de consumo que representa a aquisição de um serviço. Quando se compra uma apólice de seguro e o serviço não acontece, você não tem que pensar que está jogando dinheiro fora, né? O consumidor, ele compra o serviço da garantia, né? De manter esses valores, né? De manter a sua casa, o seu carro, né? Caso aconteça alguma coisa. Ou até mesmo de manutenção, né? De renda, de consumos futuros. E no caso de uma indenização por morte, né? Do portador do seguro de vida, que pode acontecer também.
Ou seja, se compra um seguro, um serviço que vai garantir a restituição do valor de um bem perdido ou pagamento de um valor que vai amenizar a perda da renda causada pela morte, né, da pessoa provedora da família. E é uma proteção que o consumidor ele deve avaliar para saber se vale a pena ou não. Então, se deve avaliar sempre, né, o retorno que a gente vai ter com esse seguro, né, com a contratação aí da apólice do seguro ou não. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, a gente vai deixar essa segunda parte. Aí eu combino com vocês amanhã, tá? Se dá para a gente fazer amanhã ou não, essa parte aqui de gastar é preciso ter, ok? Combinado? Sim, sim. Certo? Então é isso, pessoal. Aproveita esse restinho de tempo. Vamos fazer as atividades que estão aí para serem vencidas, tá bom? E mandem brasa. E até amanhã. Qualquer coisa eu vou estar aí no WhatsApp. Beijo, tchau.